Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Quando o asteroide atingiu a área que hoje corresponde à Península de Yucatán, libertou em poucos segundos uma energia que excedeu em muitas vezes a de todas as bombas nucleares já construídas pela humanidade. O corpo rochoso atravessou a atmosfera a uma velocidade hipersônica. E ao contactar um oceano raso e rochas ricas em sulfatos e hidrocarbonetos, vaporizou água, sedimentos e parte da crosta terrestre. Nos primeiros momentos, uma onda de choque propagou-se pelo continente, derrubando florestas, provocando terremotos e gerando tsunamis que se espalharam por milhares de quilômetros até ao oceano aberto. Simultaneamente, o céu iluminou-se. Fragmentos incandescentes reentraram na atmosfera como uma chuva de meteoros secundários, aquecendo o ar sobre vastas áreas do planeta. Em muitos locais, a temperatura superficial aumentou tanto que as florestas começaram a arder quase simultaneamente. O fogo não surgiu como um foco isolado, mas espalhou-se como uma rede de incêndios massivos que consumiram folhas, troncos, ninhos e o solo orgânico. Durante dias, talvez semanas, vastas extensões de terra arderam quase sem interrupção. Os animais que conseguiram sobreviver às primeiras horas após o impacto encontraram-se num mundo de chamas. Os dinossauros, ainda vivos, tiveram de fugir de áreas que se transformavam em fornos abertos, e muitas espécies menores procuraram refúgio no subsolo, em tocas, cavernas ou fendas úmidas. Rios e lagos serviram como últimas linhas de defesa. Foi aí que alguns répteis aquáticos, anfíbios e peixes resistiram, enquanto o mundo terrestre se reduzia a fumo e brasas. O ar tornou-se espesso, irritante e cheio de cinzas. Respirar representava um esforço adicional para organismos já no limite das suas forças. À medida que os incêndios consumiam toda a vegetação disponível, o céu começou a transformar-se em algo ainda mais perigoso. A fuligem gerada pela combustão subiu para as camadas superiores da atmosfera, onde se misturou com o pó do impacto e com aerossóis de sulfato libertados das rochas vaporizadas. Esta mistura bloqueou uma parte significativa da radiação solar. O que antes era um planeta luminoso com um clima ameno ou quente, viu-se sob um manto cinzento. Os dias escureceram, as sombras desapareceram e o ciclo normal de luz e escuridão foi perturbado. Modelos climáticos atuais indicam que esta nebulosidade estratosférica pode ter reduzido a quantidade de luz solar a um nível insuficiente para sustentar a fotossíntese em muitos ecossistemas. Durante meses, e em algumas áreas até anos, as plantas não cresceram como antes. Florestas inteiras não se regeneraram, as planícies relvadas murcharam e os solos ficaram cobertos por uma mistura de cinzas, poeira e restos orgânicos em decomposição. Para os grandes herbívoros, esta mudança significou uma sentença de morte. Precisavam de enormes quantidades de alimento e o alimento desapareceu. Nos oceanos, a evolução foi semelhante. O fitoplâncton, que dependia diretamente da luz, sofreu um declínio acentuado. Assim que esta base da cadeia alimentar colapsou, os organismos que dela se alimentavam começaram a extinguir-se ou a reduzir drasticamente as suas populações. Os grandes répteis marinhos, já sob pressão das anteriores alterações do nível do mar e dos ecossistemas marinhos, enfrentaram agora um oceano empobrecido, menos produtivo e mais hostil. Muitas destas formas gigantescas não conseguiram sobreviver ao inverno que se seguiu ao impacto. Em terra, dias frios e escuros sucederam-se. Não se tratava de um inverno sazonal, mas de um fenômeno global que alterou completamente o clima. As temperaturas desceram, as estações desajustaram-se
e os regimes de precipitação alteraram-se. Em algumas áreas, chuvas ácidas, formadas pela ação de compostos de enxofre e nitrogênio reativo na atmosfera, agravaram ainda mais o estado dos solos e danificaram as poucas plantas capazes de resistir. O que antes era uma paisagem viva transformou-se num ambiente desolado, dominado por troncos queimados, superfícies erodidas e poças turvas. No entanto, mesmo no meio desta escuridão prolongada, a vida não parou completamente. Muitos organismos minúsculos, como insetos, vermes e outros invertebrados, continuaram a alimentar-se de restos vegetais e animais. Em tocas, raízes e troncos ocos, pequenos mamíferos usaram o seu pequeno tamanho e metabolismo relativamente flexível para sobreviver com uma dieta variada de sementes, insetos e carcaças. Crocodilianos e outros répteis semiaquáticos passavam longas horas imóveis em águas turvas, esperando que um peixe, uma ave ou um corpo morto levado pela corrente se tornasse a sua próxima refeição. Registros fósseis e estudos geoquímicos atuais sugerem que este período de sombra e arrefecimento não foi permanente, mas durou tempo suficiente para remodelar profundamente todos os ecossistemas. Onde antes dominavam corpos grandes e redes alimentares baseadas na abundância de vegetação, surgiram cenários em que a poupança de energia, a capacidade de se esconder e a flexibilidade alimentar se tornaram vantagens decisivas. A extinção em massa não eliminou apenas espécies. Criou novas regras ecológicas. A longo prazo, os mesmos processos que causaram a escuridão começaram a inverter o seu efeito. O dióxido de carbono libertado pelo vulcanismo maciço e pela combustão de florestas inteiras permaneceu na atmosfera muito mais tempo do que o pó e a fuligem. Assim que o véu opaco se dissipou, este CO2 adicional contribuiu para um efeito de estufa mais forte. Após o episódio inicial de arrefecimento, o planeta embarcou assim num caminho lento de volta a condições quentes, em latitudes mais altas até a um clima mais ameno. Este pano de fundo climático foi crucial para compreender por que, milhões de anos depois, as densas florestas e zonas úmidas do Paleoceno inicial proporcionaram o ambiente ideal para a expansão dos mamíferos crocodilianos e, mais tarde, dos primeiros primatas. Sobreviventes de água doce, porque alguns resistiram. Quando o pó após o impacto começou a assentar e os incêndios se extinguiram, a Terra não mostrou um vazio absoluto, mas um padrão muito claro. Os ambientes de água doce concentraram uma grande parte dos sobreviventes. Enquanto os grandes herbívoros terrestres desapareciam e os oceanos superficiais experimentavam um colapso do fitoplâncton, muitos rios, lagos e pântanos continuaram a funcionar como refúgios biológicos. Não eram oásis prósperos, mas ofereciam algo essencial num mundo fragmentado: continuidade. Lagos e rios acumulavam calor e amorteciam as bruscas mudanças de temperatura. Quando a atmosfera arrefeceu subitamente, devido ao pó e à fuligem que bloqueavam a radiação solar, a água libertou lentamente o calor acumulado. Para peixes, anfíbios e répteis aquáticos, este efeito atuou como uma barreira contra os extremos climáticos. A água também protegia contra outro inimigo silencioso: o aumento da radiação ultravioleta, que resultou da atmosfera perturbada. Submersos ou semi-enterrados na lama, muitos organismos evitaram a exposição direta, enquanto o céu permanecia instável. Além disso, os sistemas de água doce recebiam um fluxo constante de detritos, folhas caídas, troncos queimados, corpos de animais levados pela corrente. Mesmo que as florestas tivessem sido devastadas, o material orgânico continuava a chegar sob a forma de restos. Bactérias, fungos e invertebrados decompunham esta matéria. Pequenos crustáceos, insetos aquáticos e peixes alimentavam-se dela. E assim, mantinha-se uma cadeia alimentar baseada mais na decomposição
do que na nova produção vegetal. Neste tipo de economia ecológica, a resiliência não dependia de vastas florestas verdes, mas da capacidade de reciclar o que restava. Os crocodilianos encaixaram-se particularmente bem neste cenário. Mesmo antes do impacto, habitavam rios, zonas úmidas e costas tropicais. Após o impacto, foram precisamente estes habitats que se transformaram em trincheiras de sobrevivência. Estes animais suportavam longos períodos sem comida, reduziam o seu metabolismo em águas frias ou turvas e alimentavam-se de qualquer presa disponível, peixes, anfíbios, aves e carcaças flutuantes. Quando a abundância desapareceu, a sua lenta estratégia de vida e capacidade de esperar decidiram a sobrevivência. Não foi apenas a sua fisiologia que jogou a seu favor, mas também o seu comportamento. Os crocodilianos passavam grande parte do tempo imóveis, semissubmersos, expostos ao sol, quando este reaparecia entre a névoa de poeira, e voltavam para a água quando o ambiente se tornava hostil. As fêmeas protegiam os seus ninhos e filhotes. Um investimento parental que aumentou a probabilidade de pelo menos alguns jovens atingirem a idade adulta, mesmo em condições difíceis. Num mundo onde muitas estratégias reprodutivas baseadas em grandes ninhadas com baixa taxa de sobrevivência falhavam, este cuidado adicional proporcionou uma vantagem. Juntamente com eles, sobreviveram à fronteira Cretáceo-Paleogênico outros répteis semiaquáticos. Por exemplo, os choristoderes eram répteis alongados semelhantes a lagartos semiaquáticos que habitavam rios e lagos desde o Jurássico. Muitas linhagens extinguiram-se, mas algumas continuaram até o Paleoceno. Estes animais, semelhantes a pequenos gaviais ou lontras reptilianas, partilhavam nichos com os crocodilianos em áreas de água doce, onde caçavam peixes e espreitavam entre a vegetação ribeirinha. A sua sobrevivência reforçou a ideia de que os habitats aquáticos funcionavam como corredores de continuidade evolutiva. Os anfíbios, por sua vez, mostraram um tipo diferente de resiliência. Sapos e salamandras, dependentes da água para a reprodução e com pele permeável, pareciam vulneráveis às mudanças ambientais. No entanto, muitas espécies viviam em poças permanentes ou em rios que nunca secavam completamente. O seu ciclo de vida flexível, o pequeno tamanho e a capacidade de se enterrar na lama ou esconder-se sob pedras permitiram-lhes suportar os períodos mais sombrios. Onde restava um fio de água e um pouco de comida, um sapo podia continuar a coachar, mesmo que esse canto já não tivesse como pano de fundo o rugido distante de um tiranossauro. Os peixes também desempenharam um papel crucial. Em lagos profundos e rios caudalosos, as camadas inferiores de água permaneceram relativamente isoladas das piores mudanças atmosféricas. Algumas espécies alimentavam-se de detritos que caíam da superfície. Outras caçavam invertebrados e pequenas presas levadas pelas correntes. Ovos e larvas protegidos entre plantas aquáticas ou enterrados em cascalho mantiveram as populações apesar das perdas. Quando o clima começou a estabilizar-se e a luz regressou, muitos sistemas fluviais já tinham comunidades de peixes prontas para a expansão. No meio desta rede de sobreviventes aquáticos, pequenos mamíferos encontraram refúgios complementares. Ainda não eram os grandes herbívoros ou predadores do Cenozoico posterior, mas criaturas do tamanho de ratos, musaranhos ou ratazanas, que construíam tocas perto das margens, escondiam-se entre raízes e troncos caídos ou moviam-se sob o abrigo da vegetação ribeirinha. À noite, saíam para procurar insetos, ovos, pequenos invertebrados e restos de animais mortos. Durante o dia, permaneciam escondidos, reduzindo o risco de se tornarem presas de répteis ou aves necrófagas. As margens entre a água e a terra tornaram-se um dos palcos mais importantes deste novo mundo. Aqui misturavam-se restos de florestas queimadas, correntes que transportavam nutrientes e o aparecimento gradual de novos rebentos vegetais.
Nestas zonas marginais instáveis, crocodilianos, choristoderes, tartarugas, anfíbios, peixes, aves e mamíferos partilhavam um espaço apertado, competindo e adaptando-se a cada pequena mudança na paisagem. A abundância já não dependia de vastas planícies cobertas de coníferas ou plantas com flores maduras, mas da capacidade de aproveitar um tronco caído, um banco de areia ou uma poça profunda. Entretanto, os ambientes de mar aberto recuperaram mais lentamente. O colapso do fitoplâncton e de muitos invertebrados planctônicos desencadeou extinções em cascata, especialmente entre os animais no topo da cadeia alimentar. Em contraste, as bacias de água doce, menores e com ciclos de nutrientes fechados, conseguiram reorganizar-se mais cedo. Esta diferença temporal ajudou as linhagens de água doce a funcionarem como reservatórios de biodiversidade, de onde alguns grupos puderam repovoar outras áreas quando as condições melhoraram. À medida que o Daniano avançava, rios e lagos voltaram a ser rodeados por vegetação. Primeiro, espalharam-se fetos e plantas pioneiras que toleravam solos pobres e perturbados. Mais tarde, arbustos e árvores jovens formaram os primórdios de florestas. Os crocodilianos, que já tinham sobrevivido aos piores anos de escuridão, aproveitaram esta recuperação para expandir a sua presença. Algumas espécies adaptaram-se a águas mais frias ou a latitudes mais altas do que hoje parece possível, aproveitando um planeta que, após o arrefecimento inicial, voltava a inclinar-se para condições quentes. O renascimento verde, o pico dos fetos e a restauração do solo. Quando os incêndios se extinguiram e o céu começou a clarear, as paisagens que antes formavam florestas densas transformaram-se em áreas negras e nuas. Troncos queimados estendiam-se por colinas e planícies, e camadas de cinzas cobriam os solos antigos. Durante algum tempo, a chuva arrastou esta mistura cinzenta para rios e lagos, criando correntes turvas que erodiam as encostas e enchiam os vales. O mundo vegetal que outrora sustentava grandes herbívoros já não existia. Restava um solo instável, exposto e frágil. Neste cenário devastado, os primeiros protagonistas do renascimento não foram as grandes árvores, mas os fetos. Seu esporo leve e resistente viajou por vastas distâncias antes do impacto e continuou a fazê-lo depois. Muitos permaneceram presos no solo, outros no ar ou em fendas úmidas. Quando as condições melhoraram o suficiente, com um pouco mais de luz, umidade estável e temperaturas menos extremas, esses esporos germinaram, formando tapetes verdes sobre as cinzas. No registro fóssil, esse fenômeno foi marcado como o Fern Spike, um pico de abundância de esporos de samambaia em sedimentos que ocorreu imediatamente após a extinção. As samambaias se espalharam como uma onda silenciosa. Folha por folha, elas cobriram vastas clareiras, cresceram nas margens de rios cheios de novos sedimentos e se estabeleceram em encostas erodidas. Suas raízes finas e rizomas ajudaram a segurar o solo solto, reduziram a erosão e criaram a primeira camada de sombra sobre áreas que antes eram expostas ao sol e ao vento. Onde as cinzas se misturaram com restos orgânicos queimados, as samambaias aproveitaram os nutrientes liberados pelo fogo e os incorporaram a um novo ciclo biológico. Enquanto isso, sob o solo, fungos e bactérias começaram a reconstruir redes de vida invisíveis. Restos de troncos, raízes e folhas queimados se decompunham lentamente. Fungos penetraram na madeira queimada, formando filamentos que se espalharam entre as partículas de cinzas e fragmentos de rocha, transformando a matéria morta em compostos que novas plantas podiam absorver. Minhocas, insetos do solo e outros pequenos invertebrados criaram túneis, misturaram camadas e aceleraram a formação de solos jovens. O planeta não apenas recuperou sua cobertura verde, ele recriou, do zero,
uma pele fértil que sustenta quase todos os ecossistemas terrestres. Com o tempo, esses tapetes de samambaias deixaram de ser o único tipo dominante de vegetação. Em áreas onde a perturbação foi menor, ou onde raízes de árvores sobreviventes permaneceram vivas sob o solo, arbustos e mudas de plantas com flores começaram a aparecer. Pequenas árvores de folhas largas cresceram de tocos queimados ou de sementes protegidas dentro de frutos enterrados. Inicialmente, elas formaram manchas isoladas dentro de campos de samambaias. Mais tarde, essas manchas cresceram, se fundiram e formaram florestas jovens. Essas florestas não eram cópias exatas das que existiam no final do Cretáceo. A extinção seletiva de muitas plantas, juntamente com o desaparecimento de grandes herbívoros, alterou a composição das comunidades vegetais. Algumas espécies de coníferas se recuperaram, mas as árvores com flores, as plantas com flores, dominaram a maioria dos ambientes. Hoje, sabe-se que o início do Paleoceno marcou um passo importante em direção às florestas dominadas por plantas com flores, que caracterizam grande parte das florestas tropicais e temperadas de hoje. A estrutura do dossel, a densidade da sombra e a diversidade de formas de folhas começaram a se assemelhar mais ao mundo moderno do que à paisagem dos dinossauros. Em áreas próximas à água, a recuperação ocorreu particularmente rápido. As margens de rios e lagos forneciam umidade constante, solos ricos em sedimentos recém-depositados e maior proteção contra incêndios subsequentes. Ali prosperaram plantas pioneiras, arbustos de crescimento rápido, gramíneas altas e árvores tolerantes a solos instáveis. Ao lado delas cresciam cavalinhas, juncos e outras plantas bem adaptadas a substratos encharcados. Essas faixas verdes ao longo dos cursos d'água funcionaram como corredores biológicos conectando diferentes fragmentos de habitat. Com a recuperação da vegetação, a paisagem voltou a oferecer refúgios tridimensionais. Sombra densa no chão, troncos ocos, galhos baixos, copas de árvores sobrepostas. Pequenos mamíferos aproveitaram esse novo ambiente para expandir seu movimento. Algumas espécies se moviam entre a serrapilheira, outras subiam por troncos finos e algumas combinavam os dois modos. Pássaros encontraram galhos para nidificar, cavidades para abrigar seus filhotes e fontes de alimento na forma de insetos que se reproduziam junto com as novas folhas. O renascimento do verde não foi apenas um fenômeno vegetal. Significou um retorno massivo de oportunidades ecológicas. O processo de recuperação do solo continuou por dezenas de milhares de anos. Cada ciclo de crescimento e morte de plantas acumulou mais matéria orgânica. Raízes penetraram mais fundo, quebraram rochas, criaram poros para água e ar. A chuva, que inicialmente lavou cinzas e sedimentos de forma catastrófica, começou a penetrar mais suavemente em solos estruturados. Horizontes diferenciados se formaram. Camadas mais escuras e ricas em humus, camadas intermediárias com uma mistura de minerais e matéria orgânica, e camadas inferiores mais compactas. Essa arquitetura do solo permitiu que as florestas se tornassem mais estáveis e complexas. Enquanto as florestas se estabeleciam em muitas regiões, outras áreas permaneceram como espaços abertos por mais tempo. Planícies abertas, jovens terraços fluviais e áreas regularmente inundadas mantiveram comunidades de plantas baixas, misturas de samambaias, gramíneas e arbustos. Essas paisagens abertas ofereciam nichos diferentes das florestas densas e gradualmente se tornaram o ambiente ideal para mamíferos corredores, herbívoros de médio porte e predadores rápidos. Embora durante o Daniano a maioria dos mamíferos ainda fosse pequena, a base vegetal que sustentaria futuras expansões já estava lançada. Do ponto de vista atual, o fern spike e a subsequente diversificação da vegetação funcionam como uma espécie de assinatura geológica da resiliência da Terra. Cada vez que uma perturbação massiva destruiu vastas áreas, plantas pioneiras,
como samambaias, gramíneas resistentes e arbustos de crescimento rápido, ocuparam o vácuo resultante. Após a extinção KPG, esse padrão se manifestou em escala planetária. As rochas do Daniano registram a transição de camadas dominadas por esporos de samambaias e sinais de incêndios para sedimentos ricos em plantas, com flores e restos de florestas jovens. Esse renascimento verde também alterou o clima local e regional. À medida que as florestas cresciam, elas capturavam dióxido de carbono, moderavam as temperaturas da superfície e aumentavam a umidade do ar. A precipitação tornou-se mais regular em algumas áreas. Os ciclos de água e nutrientes se estabilizaram e a atmosfera recuperou parte de seu equilíbrio. Embora o efeito estufa global ainda fosse influenciado pelo CO2 vulcânico e outros fatores, os novos ecossistemas vegetais começaram a funcionar como amortecedores climáticos. Para crocodilomorfos, choristoderos, tartarugas e anfíbios que sobreviveram em rios e pântanos, a expansão da vegetação significou margens mais complexas, águas mais sombreadas e uma quantidade crescente de presas. Para mamíferos e pássaros, significou um aumento na disponibilidade de frutas, sementes, insetos e pequenos invertebrados. Cada broto de samambaia que segurava um grão de cinzas, cada raiz que abria um canal para a água e cada jovem árvore que erguia uma copa de folhas contribuiu passo a passo para criar o cenário em que o mundo daniano se desenrolou. Um planeta que não pertencia mais aos dinossauros, mas a uma nova geração de colonos. E esse mundo em recuperação preparou o palco para o próximo capítulo: a formação do clima, dos rios e das florestas jovens que definiram a Terra no Daniano. Daniano. Clima, rios, florestas jovens e nichos vagos. Quando o Daniano começou, o planeta já havia passado pelo período mais desafiador de escuridão e frio. A poeira e a fuligem haviam se dispersado gradualmente, e a luz solar atingia a superfície novamente com maior intensidade. O clima, que havia desmoronado imediatamente após o impacto, começou a recuperar lentamente seu equilíbrio. Em uma escala de tempo de milhões de anos, a Terra estava se movendo em direção a um novo estado de efeito estufa quente, diferente do final do Cretáceo, mas igualmente distante do que hoje consideramos temperado. As temperaturas médias globais eram mais altas do que hoje, e as diferenças entre o Equador e os polos eram menos extremas. Florestas e zonas úmidas se estendiam até latitudes onde hoje predominam paisagens frias ou secas. Registros fósseis e de sedimentos mostram que já nos estágios iniciais do Paleoceno, ecossistemas em latitudes médias e altas podiam sustentar faunas que hoje associamos quase exclusivamente aos trópicos. Entre elas, estavam grupos de crocodilos que habitavam áreas que hoje pareceriam frias demais para sua sobrevivência, evidenciando um clima global uniformemente mais quente. Os continentes já estavam em pleno movimento em direção às suas posições modernas. A América do Norte e a Eurásia estavam suficientemente separadas para que o Atlântico Norte se abrisse. A América do Sul permaneceu isolada. A África se movia lentamente para o norte. A Índia se aproximava da Ásia. Essa configuração criou mares epicontinentais, plataformas costeiras amplas, bacias sedimentares e cadeias de montanhas crescentes. Rios que nasciam nessas novas altitudes transportavam enormes quantidades de sedimentos para as terras baixas e deltas, criando paisagens dinâmicas de planícies aluviais. Essas planícies, com solos jovens e camadas alternadas de areia, argila e lodo, ofereciam condições ideais para florestas em crescimento, vastas zonas úmidas e uma quantidade imensa de nichos ecológicos. As condições climáticas do Daniano não eram estáticas. Havia flutuações, períodos de maior umidade e de seca, mas, em geral, predominava uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono
e com um efeito estufa mais pronunciado do que hoje. A precipitação era abundante em muitas áreas, os ciclos hidrológicos eram intensos e a erosão remodelava a paisagem rapidamente. Rios serpenteavam, mudavam de curso, criavam meandros e cortavam antigos leitos para abrir novos. Sempre que um rio abandonava seu leito, deixava para trás lagoas, braços mortos e pequenas depressões cheias de água parada. Habitats ideais para anfíbios, insetos, peixes pequenos e répteis aquáticos. Ao longo dessas redes fluviais, as florestas jovens que surgiram após a explosão das samambaias ocuparam as terras baixas e as encostas. O dossel das árvores ainda não atingia a altura majestosa das florestas maduras posteriores, mas já oferecia vários estratos de vegetação. No subbosque cresciam samambaias, arbustos e plantas herbáceas. Acima delas, árvores de crescimento rápido de plantas com flores se erguiam. Nos estratos superiores, galhos entrelaçados começaram a formar um dossel contínuo de sombra. Em algumas áreas, coníferas persistiram, integradas em comunidades mistas. O resultado foi um mosaico de vegetação onde a luz penetrava apenas em alguns pontos. O solo continha serrapilheira, galhos caídos e cinzas antigas, e a umidade era alta na maior parte do ano. Esse mosaico de florestas e rios criou uma vasta diversidade de microhabitats. Em clareiras ensolaradas, criadas por deslizamentos de terra ou pela queda de árvores mortas, prosperavam plantas pioneiras, polinizadores e pequenos herbívoros. Em áreas mais densas e sombreadas, fungos, insetos do solo e organismos detritívoros mantinham a reciclagem da matéria orgânica. As margens dos rios ofereciam troncos caídos, raízes expostas e bancos de areia onde crocodilomorfos, tartarugas e anfíbios tomavam sol. Em poças sombreadas, girinos, peixes pequenos e invertebrados aquáticos formavam redes alimentares locais altamente produtivas. Ecologicamente, o mundo ainda estava cheio de lacunas. O desaparecimento dos grandes dinossauros liberou posições-chave nas cadeias alimentares. Enormes herbívoros de pescoço longo, rebanhos de ornitópodes, grandes terópodes predadores. Esses nichos não foram preenchidos imediatamente. Durante o Daniano, muitas comunidades tinham redes alimentares mais simples e menor biomassa nos níveis superiores. Grandes predadores eram raros. A maioria dos vertebrados terrestres permaneceu de pequeno a médio porte. Nesse contexto, os crocodilomorfos se estabeleceram como alguns dos principais grandes predadores de áreas de água doce e costeiras. Sua presença em rios, lagos e deltas os colocava em uma posição estratégica. Qualquer animal que se aproximasse da água para beber, atravessar ou procurar comida estava em risco de ataque. Algumas formas marinhas ou quase marinhas, como os dirossaurídeos, sobreviveram à extinção e povoaram ambientes costeiros e estuarinos, onde caçavam peixes e outros vertebrados. Registros fósseis de gêneros como Rhiposaurus mostram como esses répteis cruzaram a fronteira KPG e sobreviveram em sedimentos do Paleoceno inicial. O Daniano, no entanto, não foi apenas um tempo de répteis aquáticos. No subbosque e entre as raízes das árvores, a fauna de mamíferos começou a experimentar formas de vida que, milhões de anos depois, explodiriam em radiações espetaculares. Hoje sabe-se que já no Paleoceno inicial, a diversidade de mamíferos começou a aumentar. Surgiram linhagens com dentes especializados para triturar plantas, outras com dentes afiados para uma dieta carnívora, e muitos onívoros oportunistas intermediários capazes de aproveitar quase qualquer recurso. A maioria desses mamíferos era pequena, mas isso não os tornava atores secundários. Seu pequeno tamanho lhes permitia se esconder em tocas, troncos ocos e entre raízes. Alguns se moviam predominantemente pelo chão da floresta, vasculhando a serrapilheira. Outros subiam por galhos baixos, explorando o espaço vertical recém-disponível.
As florestas jovens, com troncos mais finos e estruturas menos maciças, ofereciam o ambiente ideal para esses primeiros experimentos de vida semi-arborícola. Nesse ambiente, mais tarde evoluíram linhagens que se tornaram cada vez mais semelhantes aos primeiros primatas. Os pássaros, por outro lado, ocuparam os céus e muitas camadas da floresta. Algumas espécies especializaram-se em caçar insetos voadores. Outras alimentavam-se de frutos e sementes. Outras ainda funcionavam como necrófagos, movendo-se entre carcaças deixadas por predadores ou eventos climáticos extremos. Na ausência de pterossauros e grandes dinossauros terópodes, as aves tiveram mais espaço para diversificar em formas e estratégias de vida. O período também mostrou contrastes regionais. Em áreas próximas ao Equador, as florestas eram mais densas e persistentes, com ciclos de chuva intensos e poucas interrupções pelo frio. Em latitudes médias, as mudanças sazonais eram mais perceptíveis, mas as temperaturas permaneciam amenas o suficiente para sustentar florestas e zonas úmidas quase todo o ano. Mesmo perto dos antigos círculos polares, os sedimentos sugerem a presença de vegetação arbórea e fauna adaptada a longos períodos de luz e escuridão, mas não a invernos gelados como os que conhecemos hoje. No geral, o período foi um planeta de renovação e oportunidade. Os incêndios já tinham sido extintos. As cinzas começavam a ser incorporadas em solos férteis e a atmosfera estabilizou-se num novo equilíbrio quente. Os rios, remodelando constantemente os seus leitos, criavam e destruíam habitats a um ritmo elevado, promovendo a dispersão e a especiação local. As florestas jovens ofereciam refúgio, fontes de alimento e estruturas tridimensionais que estimulavam novas estratégias de movimento, alimentação e reprodução. Os crocodilomorfos, os seus parentes e a sua expansão. À medida que as florestas jovens se consolidavam em torno de rios, lagoas e pântanos durante o período daniano, os principais predadores do Novo Mundo não eram dinossauros nem répteis marinhos gigantes, mas sim crocodilomorfos. Num planeta onde a maioria dos grandes mamíferos terrestres tinha desaparecido, estes répteis semiaquáticos ocupavam uma posição central no topo de muitas cadeias alimentares. A sua história não começava ali, mas o período daniano ofereceu-lhes o melhor palco. Muito antes do impacto do asteroide, os crocodilomorfos habitavam rios tropicais, deltas e costas quentes. Quando o asteroide atingiu e o mundo escureceu, muitas linhagens desapareceram juntamente com os dinossauros, mas alguns grupos cruzaram o limiar da sobrevivência. Nos primeiros milhões de anos do Paleoceno, estes sobreviventes diversificaram-se. Em diferentes continentes, fósseis de mandíbulas, vértebras e escudos dérmicos começaram a registrar novas formas adaptadas a diferentes tipos de água e presas. Não foi uma explosão súbita, mas uma expansão gradual, impulsionada por rios que mudavam o seu curso e florestas que se renovavam continuamente. Em rios largos de planícies aluviais, crocodilomorfos de focinho largo estabeleceram-se como caçadores oportunistas. Estes animais escondiam-se em águas turvas, quase imóveis, com apenas os olhos e as narinas a projetarem-se acima da superfície. Quando um peixe, uma tartaruga, um grande anfíbio ou um mamífero sedento se aproximava da margem, o ataque ocorria numa fração de segundo. Um golpe de cauda, um impacto por baixo, uma mordida que agarrava a presa e a arrastava para o fundo ou a sacudia até que os ossos e os músculos se partissem. A técnica não mudou muito desde então. As estratégias que observamos hoje em crocodilos e caimanes surgiram muito antes e já dominavam durante o período daniano. Outras linhagens desenvolveram focinhos mais longos e estreitos, adequados para capturar peixes ágeis. Em águas profundas ou canais calmos, estes crocodilomorfos piscívoros espreitavam cardumes e mergulhavam neles com movimentos rápidos da cabeça. A forma das suas mandíbulas leves e alongadas
permitia cortes limpos na água, reduzindo o arrasto e aumentando a precisão da mordida. Em estuários e áreas costeiras, alguns parentes marinhos ou quase marinhos exploraram a mistura de água doce e salgada para caçar presas que se moviam entre os dois ambientes. Havia também formas mais terrestres. Em alguns depósitos do Paleoceno, os ossos de crocodilomorfos e seus parentes exibem membros mais longos e mandíbulas robustas, com focinhos altos e dentes afiados adaptados a rasgar carne. Estes animais provavelmente patrulhavam as margens ou aventuravam-se na floresta adjacente, caçando mamíferos e outros vertebrados longe da água. Embora muitas destas linhagens tenham atingido o seu auge em períodos posteriores, as suas raízes remontam aos ecossistemas que o período daniano começou a moldar. A distribuição geográfica dos crocodilomorfos refletia o clima quente e relativamente homogêneo da época. À medida que o planeta se recuperava do arrefecimento inicial e a atmosfera retinha mais calor, vastas áreas das latitudes médias ofereciam condições amenas durante todo o ano. Os rios nas atuais regiões temperadas abrigavam uma fauna de crocodilomorfos que hoje seria associada apenas às zonas tropicais. Nos deltas e planícies costeiras da atual África, América do Sul, América do Norte e Europa, estes répteis reproduziam-se e tornaram-se um símbolo das novas zonas úmidas do início do Cenozoico. O seu sucesso foi impulsionado por várias vantagens biológicas. Primeiro, o seu metabolismo lento permitiu-lhes sobreviver em ambientes onde o alimento nem sempre era abundante. Os crocodilomorfos podiam reduzir a sua atividade e consumir menos energia durante longos períodos sem comida. Num mundo onde os ecossistemas ainda estavam a reorganizar-se e os recursos flutuavam, esta capacidade era crucial. Segundo, a sua dieta era extremamente flexível. Peixes, anfíbios, tartarugas, aves, pequenos mamíferos, carcaças e até grandes invertebrados. Praticamente qualquer coisa que caísse na água ou se aproximasse demasiado da margem podia tornar-se alimento. A reprodução também contribuiu para a sua sobrevivência. As fêmeas construíam ninhos de vegetação, terra e restos de plantas, geralmente em áreas elevadas perto da água, e depositavam os seus ovos. O calor gerado pela decomposição do material vegetal ajudava na sua incubação. Muitas mães ficavam perto do ninho, protegendo a ninhada de predadores, e quando os filhotes eclodiam, guiavam-nos para a água ou até os transportavam na boca. Este cuidado parental aumentava a chance de sobrevivência das novas gerações. O que era particularmente importante num período em que os ecossistemas eram ainda instáveis e as flutuações climáticas podiam devastar uma estação inteira. A presença de crocodilomorfos alterou a dinâmica dos ecossistemas fluviais. Como grandes predadores, controlavam as populações de peixes, anfíbios e outros vertebrados aquáticos. Quando as presas se tornavam demasiado numerosas, a pressão de caça mantinha-as sob controlo. Ao mesmo tempo, os corpos de animais que morriam de causas naturais e eram parcial ou totalmente consumidos por crocodilomorfos forneciam nutrientes ao sistema. Ossos, pedaços de carne e excrementos enriqueciam o fundo de rios e lagoas, alimentando comunidades de invertebrados e contribuindo para a reciclagem da matéria orgânica. Nas margens, os caminhos que abriam ao rastejar criavam abrigos, e os bancos que erodiam com o seu peso criavam microhabitats para outras espécies. Pequenos mamíferos usavam as fendas e tocas abandonadas. Anfíbios e répteis mais pequenos encontravam refúgio em cavidades formadas por raízes e lama revolvida. Indiretamente, estes grandes predadores atuavam como engenheiros de ecossistemas, alterando a paisagem e criando oportunidades para outros organismos. Para os mamíferos que começavam a diversificar-se, a presença de crocodilomorfos significava limites e desafios. Qualquer espécie que tentasse viver perto da água enfrentava o risco de se tornar presa.
Alguns mamíferos permaneceram no interior da floresta, longe das margens. Outros aprenderam a atravessar rios em locais rasos ou em momentos do dia em que a atividade dos crocodilomorfos diminuía. A seleção natural favoreceu indivíduos mais cautelosos, mais rápidos ou noturnos, que evitavam encontros diretos com estes predadores. A relação, no entanto, não era apenas de ameaça. Em muitos casos, os restos de animais caçados por crocodilomorfos forneciam alimento para mamíferos necrófagos, aves e outros vertebrados. As margens dos rios tornaram-se locais de risco, mas também de abundância. Para pequenas criaturas, mover-se perto de um crocodilo adormecido podia significar a diferença entre a fome e o acesso a um banquete de restos. Mamíferos, das pequenas sombras aos arquitetos do novo mundo. Durante quase todo o Cretáceo Superior, a maioria dos mamíferos viveu em segundo plano. Eram pequenos, frequentemente noturnos, e ocupavam nichos ecológicos estreitos, insetívoros, hominívoros discretos, alguns arborícolas, outros escavadores. Enquanto os grandes dinossauros dominavam os espaços abertos durante o dia, estes mamíferos mantinham-se em tocas, em ramos baixos e nos recantos escuros da floresta. A sua verdadeira diversidade já era significativa, mas a maioria dos seus experimentos evolutivos estava limitada pela presença de gigantes que dominavam a maior parte da biomassa. Quando o impacto ocorreu e a extinção em massa se espalhou pelo planeta, esta relação de poder mudou fundamentalmente. Ao longo de centenas de milhares de anos, os mamíferos deixaram de ser meros secundários e começaram a diversificar-se a uma velocidade surpreendente. O registro fóssil mostra que, durante o Paleoceno, o número de espécies e a diversidade de formas aumentaram acentuadamente, acompanhados por uma explosão de novos corpos, dentições e estratégias de vida. Reconstruções atuais sugerem que a crise inicial multiplicou a riqueza de espécies de mamíferos, em parte porque os nichos ocupados pelos dinossauros ficaram vazios e, em parte, porque os mamíferos já carregavam uma preparação evolutiva prévia. Muitas linhagens começaram a diversificar-se, mesmo antes do limite KPG, embora não pudessem expandir-se totalmente. O colapso dos grandes répteis abriu caminho para a liberação ecológica, e os mamíferos aproveitaram essa oportunidade. Durante o Daniano, no entanto, a maioria das espécies ainda era pequena. A cena típica de uma floresta do Paleoceno inicial ainda não incluía grandes ungulados ou predadores gigantes, mas, sim, uma rede de criaturas do tamanho de ratos, ratazanas, esquilos ou pequenos gatos. Muitos tinham corpos alongados, pernas ágeis e caudas preenseis ou pelo menos flexíveis. À sombra do subbosque, estes animais farejavam entre a folhagem caída, subiam por troncos jovens, saltavam entre raízes e escondiam-se em tocas e cavidades de árvores. Entre eles estavam os multituberculados, um grupo de mamíferos com dentição cheia de pontas, lembrando roedores, embora não o fossem. Estes animais sobreviveram ao impacto e entraram no Paleoceno com uma diversidade notável. Algumas espécies viviam em tocas, outras moviam-se nas árvores como esquilos, e outras saltavam como pequenos roedores corredores. A sua dentição permitia-lhes triturar sementes, frutos e vegetação dura, tornando-os herbívoros e omnívoros muito versáteis nas florestas do Paleoceno. Ao mesmo tempo, os mamíferos placentários, os ancestrais distantes da maioria das espécies atuais, começaram a experimentar novas formas. Hoje, sabe-se que durante o Paleoceno surgiram ou se consolidaram vários grupos que mais tarde dariam origem às ordens modernas. Os verdadeiros insetívoros, os primeiros parentes dos carnívoros e, especialmente, os chamados ungulados, tradicionalmente referidos como condilartros. Estes ainda não eram cavalos, vacas ou porcos,
mas já exibiam dentições e membros adaptados à locomoção e ao consumo de plantas macias, folhas e frutos. Em sítios na América do Norte e do Sul, os restos destes primeiros ungulados aparecem precisamente em sedimentos do Paleoceno, incluindo o Daniano e o intervalo seguinte. Enquanto algumas linhagens se inclinaram para uma dieta herbívora, outras especializaram-se na carnívora. Pequenos predadores com dentes afiados e mandíbulas alongadas caçavam insetos, répteis, anfíbios e outros mamíferos. Os seus vestígios fósseis aparecem principalmente em dentes molariformes com cúspides afiadas e em adaptações esqueléticas para movimento rápido. Num mundo onde os crocodilos dominavam a água e as margens, estes mamíferos carnívoros encontraram o seu lugar principalmente no solo da floresta e entre os ramos, caçando pequenas presas que escapavam ao perigo dos rios. Muitos mamíferos do Daniano eram omnívoros oportunistas. Na sua dieta, combinavam insetos, frutos, sementes e carcaças. Esta flexibilidade alimentar provou ser extremamente útil em ecossistemas ainda instáveis, onde a colheita de frutos podia variar muito de ano para ano e onde a alternância de brotos vegetais com períodos de estresse climático era comum. Indivíduos capazes de mudar de fonte de acordo com a disponibilidade sobreviviam melhor e deixavam mais descendentes, acelerando a evolução em direção a dentições versáteis e comportamentos exploratórios. Na área reprodutiva, muitos pequenos mamíferos responderam com estratégias de alta velocidade, numerosos filhotes, ciclos de vida curtos, crescimento rápido. Quando o ecossistema estava em fase de recuperação, esta dinâmica permitia uma rápida recuperação das populações após secas, inundações ou incêndios localizados. Embora as evidências diretas de comportamento sejam limitadas, os padrões observados nos seus descendentes e na organização dos sítios de escavação sugerem ciclos reprodutivos intensos em várias linhagens, especialmente em insetívoros e multituberculados. As relações ecológicas também mudaram. Na ausência de dinossauros herbívoros maciços, os mamíferos começaram gradualmente a ocupar os níveis intermédios das redes alimentares. Inicialmente, muitas espécies concentraram-se nos estratos inferiores da floresta e no subbosque, mas logo algumas linhagens experimentaram a vida na esfera média, não apenas no chão, nem apenas nas árvores, mas combinando ambas as dimensões. Esta tendência para a tridimensionalidade foi crucial, pois preparou o terreno para o surgimento de formas mais especializadas, como os mamíferos inequivocamente arborícolas do Paleoceno médio e tardio. Entre eles estavam os Plesiadapiformes, protagonistas do capítulo seguinte, e historicamente candidatos a parentes primitivos dos primatas. Os mamíferos também começaram a assumir papéis que hoje consideramos cruciais para os ecossistemas. Disseminadores de sementes, reguladores de populações de insetos, engenheiros do solo. Ao consumir frutos e excretar sementes longe da planta-mãe, contribuíam para a dispersão de florestas jovens. Ao cavar tocas, arejavam o solo e facilitavam a infiltração de água. Ao consumir grandes quantidades de insetos, limitavam pragas potenciais na vegetação em regeneração. Embora essas funções só tenham sido compreendidas mais tarde, no Daniano já estavam sendo testadas na forma de pequenos corpos peludos correndo entre as folhas úmidas. Com o tempo, a combinação de clima quente, florestas em expansão e nichos vazios impulsionou uma verdadeira radiação adaptativa. Os mamíferos não apenas se diversificaram em número de espécies, mas também exploraram novas formas corporais, de corredores esguios a robustos e, mais tarde, planadores iniciantes. Uma trajetória que mais tarde levaria a cavalos, rinocerontes, morcegos, baleias e primatas, começou neste ambiente de pequenos vertebrados que, passo a passo, ocuparam todos os cantos disponíveis do Paleoceno. A vida nas árvores, os Plesiadapiformes e o amanhecer da linhagem dos primatas.
Quando as florestas do Daniano em muitas regiões completaram o fechamento de seu dossel, a terra deixou de ser apenas uma paisagem de rios, samambaias e troncos queimados. Tornou-se um mundo vertical. Os galhos, antes apenas uma oportunidade de refúgio, tornaram-se uma rede contínua de troncos, cipós e copas sobrepostas. Ali, nesta terceira dimensão da floresta, começou silenciosamente uma das histórias mais influentes do Cenozoico. A história dos mamíferos que fizeram das árvores seu lar e que, com o tempo, deram origem à linhagem dos primatas. Nos primeiros milhões de anos após a extinção, pequenos mamíferos insetívoros e onívoros subiam pelos troncos jovens. Moviam-se por galhos grossos e usavam cavidades na casca como esconderijos. Muitos ainda se pareciam com musaranhos, esquilos primitivos ou tupaias modernas. Tinham focinhos alongados, olhos posicionados lateralmente e caudas peludas. No entanto, algumas linhagens começaram a apresentar mudanças sutis nos dentes, tornozelos e mãos. Essas mudanças prenunciavam a transição para formas cada vez mais semelhantes a primatas. Entre as figuras-chave deste amanhecer estava o Purgatórios, um pequeno mamífero do tamanho de um rato, cujos restos apareceram em sedimentos do Paleoceno inicial, apenas algumas centenas de milhares de anos após o limite KPG. Por décadas foi conhecido apenas por fragmentos dentários e mandibulares, mas estudos recentes de ossos do tornozelo mostraram que suas articulações permitiam movimentos típicos de animais que escalavam e se moviam em galhos. O Purgatório se movia em um mundo onde os dinossauros não dominavam mais, e seu estilo de vida arbóreo o tornava um dos primeiros candidatos ao título de protoprimata. Esses primeiros mamíferos faziam parte de um grupo mais amplo, conhecido como Plesiadapiformes, um grupo de mamíferos do Paleoceno e Eoceno, que muitos pesquisadores hoje consideram parentes próximos ou até mesmo membros muito basais da linhagem dos primatas. A discussão exata sobre sua posição continua, mas sua anatomia forneceu pistas claras. Dentição adaptada a uma dieta mista de frutas, sementes e insetos. Caudas longas que provavelmente ajudavam no equilíbrio e, em formas posteriores, mãos e pés com uma capacidade de preensão muito maior do que outros mamíferos de sua época. No período daniano, a floresta ainda não se parecia com uma floresta tropical moderna, mas já exibia várias camadas de vegetação e uma crescente diversidade de plantas com flores. Pequenos frutos, sementes carnudas e insetos associados a flores forneciam uma fonte concentrada de alimento no topo das árvores. Para um pequeno mamífero, subir em árvores significava acesso a recursos menos explorados e, ao mesmo tempo, uma maneira de escapar de muitos predadores terrestres, incluindo os crocodilos que espreitavam em rios e pântanos. A árvore tornou-se um supermercado e um refúgio ao mesmo tempo. Com o avanço do Paleoceno, algumas linhagens de Plesiadapios se especializaram ainda mais na vida arbórea. No registro fóssil, especialmente no final do Paleoceno, surgiram formas como o Carpolest simpsoni, um pequeno mamífero que já exibia uma característica chave: um hallux, dedão do pé. Opositor com uma unha em forma de garra, capaz de agarrar firmemente galhos finos. Ao mesmo tempo, suas mãos ainda tinham garras, sugerindo uma transição gradual para um conjunto de características típicas de primatas posteriores. Embora o Carpolestes tenha vivido um pouco mais tarde do que o período daniano, sua existência sugere um caminho que já estava sendo preparado nessas florestas primitivas. Esses animais ainda não possuíam todas as características dos primatas modernos. Seus olhos não eram totalmente voltados para a frente. O cérebro ainda não atingia o volume relativo de um macaco ou lêmure, e seus tornozelos não eram tão especializados para saltos longos. No entanto, a preensão precisa de galhos, uma dieta baseada em frutas e insetos,
e o uso sistemático do dossel já faziam parte de seu estilo de vida. Estudos de restos esqueléticos de Plesiadapiformes mostram uma surpreendente diversidade de posturas e movimentos. Alguns se moviam lentamente por galhos grossos, outros escalavam habilmente e outros provavelmente corriam e saltavam entre os troncos. A relação entre esses mamíferos arbóreos e as plantas com flores era profunda. À medida que as florestas se tornavam mais densas e ricas em angiospermas, aumentavam as oportunidades para animais capazes de encontrar frutos maduros, mastigar a polpa e dispersar sementes. Acredita-se que a coevolução entre primatas primitivos e plantas frutíferas pode ter começado já no Paleoceno. Os mamíferos se alimentavam de frutas e, ao se mover de árvore em árvore, semeavam sementes em novos locais, ajudando as florestas a se expandir e diversificar. Em troca, as plantas que produziam frutos mais chamativos, aromáticos ou fáceis de acessar eram preferidas. A vida diária nas árvores não era fácil. Os galhos forneciam alimento, mas também exigiam equilíbrio e coordenação. Uma queda do dossel poderia ser fatal. Indivíduos que desenvolveram tornozelos mais móveis, dedos mais flexíveis e melhores habilidades de preensão tinham maior probabilidade de sobreviver, se mover sem cair e chegar a tempo à comida. Geração após geração, essas vantagens anatômicas se acumulavam. O que começou como um mamífero insetívoro escalador, gradualmente se transformou em um animal para o qual a floresta tridimensional era um ambiente natural. Enquanto isso, o resto do mundo continuava a mudar. Crocodilos continuavam a dominar os rios. Arcaicos ungulados exploravam clareiras e áreas mais abertas. Pequenos mamíferos carnívoros espreitavam na vegetação rasteira, mas nas copas das árvores, os Plesiadapiformes e outros primeiros euarchontes ocupavam um nicho relativamente protegido, onde a concorrência direta com esses grupos era menor. Essa certa autonomia vertical permitiu que eles seguissem seu próprio caminho evolutivo. Do ponto de vista atual, o período Daniano parece um prólogo desta história. As florestas que surgiram após a extinção forneceram a estrutura básica. O clima quente e úmido manteve a produtividade necessária. Pequenos mamíferos trouxeram experimentação contínua com novos modos de vida. Dessa combinação surgiu a possibilidade de uma linhagem que, milhões de anos depois, incluiria lêmures, macacos, grandes símios e, eventualmente, humanos. Do Paleoceno ao Eoceno, aquecimento, migrações e novas regras. Assim que o Daniano ficou para trás e o Paleoceno avançou, o planeta não retornou ao estado pré-extinção, mas continuou a se transformar. Milhões de anos após o impacto, a Terra se dirigiu para um mundo ainda mais quente, úmido e biologicamente dinâmico. O planeta em construção do Paleoceno inicial transformou-se em um palco complexo onde mamíferos, aves e répteis aquáticos já competiam, migravam e se adaptavam a um clima quente cada vez mais extremo. Durante o Paleoceno médio e tardio, o dióxido de carbono que permaneceu na atmosfera, juntamente com novas emissões vulcânicas e feedbacks do sistema climático, manteve um forte efeito estufa. As regiões polares mantiveram calotas de gelo muito pequenas ou inexistentes, e mares quentes inundaram extensas plataformas continentais. As temperaturas médias, que caíram após a extinção, voltaram a subir, superando em muitas áreas os valores do Cretáceo tardio. Nesse cenário, preparava-se um dos aquecimentos mais fortes do Cenozoico. O máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, que ocorreu há cerca de 56 milhões de anos. Mesmo antes desse pico, o Paleoceno já exibia sua transformação. As florestas que o Daniano construiu como estruturas jovens tornaram-se mais densas e diversas. Em altas latitudes, onde hoje predominam coníferas e tundra, cresciam florestas mistas e pântanos arborizados. Baixas interiores tinham rios largos que serpenteavam
entre florestas úmidas e planícies cobertas de vegetação exuberante. Crocodilianos, tartarugas e outros répteis de sangue quente habitavam áreas que hoje seriam frias demais para eles. Evidência de que todo o planeta operava sob regras térmicas diferentes. Em terra, os mamíferos deram um salto qualitativo. O que no Daniano eram corpos pequenos e discretos, começou a se transformar em faunas com espécies crescentes e especializadas. Arcaicos ungulados aumentaram de tamanho, desenvolveram membros mais adaptados à caminhada e à corrida e dentição mais preparada para processar folhas, brotos e frutos. Em alguns continentes, surgiram mamíferos que já competiam com os antigos dinossauros herbívoros de médio porte em termos de massa corporal, embora ainda não atingissem os gigantes do Mesozoico. Simultaneamente, surgiram predadores mais fortes entre os mamíferos. Grupos como os creodontes, parentes distantes dos mamíferos modernos, evoluíram para formas com mandíbulas robustas, presas longas e corpos preparados para perseguir e matar presas grandes. No solo da floresta, em clareiras e ao longo de rios, esses caçadores assumiram o papel que antes era dos terópodes, mas com estratégias diferentes. Mais perseguições em grupo, maior uso do olfato, maior dependência da agilidade do que da mera massa. Mamíferos arbóreos continuaram sua própria história. Formas de plesiadápios cada vez mais especializadas e, mais tarde, os primeiros primatas verdadeiros do Eoceno inicial, exploraram as densas florestas para desenvolver uma ampla gama de movimentos e estratégias alimentares. Alguns desenvolveram saltos mais longos entre os galhos, outros fortaleceram a apreensão dos dedos e garras, e muitos aumentaram sua dependência de frutas, flores e pequenos invertebrados. Nas copas das árvores, a radiação evolutiva continuou, quase independente da Terra. Enquanto isso, o mapa dos continentes facilitou algo diferente do tempo dos dinossauros. Migrações extensas de mamíferos através de pontes terrestres em altas latitudes. O clima quente permitiu que florestas e habitats favoráveis se expandissem para áreas que conectavam a América do Norte à Eurásia, seja através do Atlântico Norte ou da Beríngia. Esses corredores de vegetação forneceram rotas pelas quais grupos de mamíferos podiam transitar de um continente para outro. Linhagens que evoluíram em uma região apareceram milhões de anos depois em outra, trazendo novas combinações de características. Quando o Paleoceno chegou ao fim e o Eoceno começou, o sistema climático se desestabilizou ainda mais. Algum mecanismo desencadeou o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. As temperaturas globais aumentaram vários graus em um período geologicamente curto. Os oceanos aqueceram, tornaram-se mais ácidos e a fauna marinha respondeu com mudanças na distribuição de espécies e na composição das comunidades. Em terra, as florestas tropicais se expandiram para as zonas temperadas, e os mamíferos, impulsionados pelo calor e pela umidade, colonizaram áreas que antes eram mais frias. Esse evento de aquecimento acelerou ainda mais as migrações e a radiação adaptativa. Em poucos milhões de anos, novas famílias de mamíferos se espalharam pela Eurásia, América do Norte e outras massas terrestres. Algumas linhagens de primatas, por exemplo, apareceram quase simultaneamente em diferentes regiões do hemisfério norte, sugerindo seu rápido movimento através de corredores florestais antes que o clima mudasse novamente. O mesmo aconteceu com alguns grupos de ungulados e primeiros carnívoros. As novas regras ecológicas do Eoceno inicial já estavam completamente distantes do mundo do Mesozoico. Em terra, os dinossauros eram apenas fósseis. Os gigantes dominantes agora eram mamíferos herbívoros, com mamíferos carnívoros e aves de rapina no topo da pirâmide alimentar. As aves também ocuparam nichos que antes pertenciam aos pterossauros, incluindo formas grandes e não voadoras que atuavam como superpredadores em alguns ecossistemas. Em rios e pântanos, os crocodilianos mantiveram seu papel de principais predadores,
mas conviviam com mamíferos que se aproximavam cada vez mais da água. Alguns já adaptados à natação e à vida semiaquática. Nos oceanos, a mudança se manifestou de forma diferente. À medida que o clima aquecia e os ecossistemas costeiros se tornavam mais produtivos, alguns mamíferos terrestres com aparência de ungulados começaram a explorar com mais frequência as costas, os pântanos salobros e as águas rasas. Eles procuravam plantas aquáticas, crustáceos, moluscos e peixes pequenos. Inicialmente, nadavam apenas o suficiente para coletar comida, mas geração após geração, algumas linhagens desenvolveram membros mais adaptados ao movimento na água, caudas mais robustas e corpos alongados. Para o mar, uma jornada que levaria às baleias. À medida que o Paleoceno avançava e o Eoceno começava, as costas de muitos continentes deixaram de ser apenas uma linha de transição entre a floresta e o oceano. Tornaram-se zonas de oportunidade, baías quentes, estuários ricos em sedimentos e mares rasos cercavam as grandes plataformas continentais. Ali, a mistura de água doce e salgada concentrava nutrientes, cardumes de peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas. Nesse ambiente, alguns animais terrestres começaram a olhar para o mar, não apenas como uma fronteira, mas como uma fonte de alimento. Em terra, os artiodáctilos arcaicos já haviam se diversificado. Muitos tinham pernas relativamente longas, corpos de tamanho médio e dentes adaptados para comer folhas, brotos e frutas. No entanto, algumas linhagens tomaram um rumo diferente. Começaram a explorar áreas úmidas, pântanos e margens lamacentas. Esses animais caminhavam entre as raízes de manguezais primitivos, vadeavam em águas rasas e se alimentavam da vegetação macia que crescia em solo saturado. Do ponto de vista comportamental, o próximo passo foi dado. Entrar um pouco mais na água para obter mais comida. Pouco. Hoje, sabe-se que as baleias, afinal, pertenciam a um grupo de artiodáctilos, parentes distantes dos hipopótamos atuais e de outros ruminantes de cascos fendidos. Essas criaturas tinham corpos robustos, pernas capazes de suportar peso em terra, mas que também permitiam o movimento em substratos macios. Começaram como mamíferos que se aproximavam da água apenas para beber ou se refrescar, acabando por usar as margens como zonas regulares de alimentação. Geração após geração, alguns indivíduos passaram mais tempo na água do que em terra. As vantagens desse comportamento eram claras. Nas baías quentes e estuários, a competição com outros mamíferos terrestres era menor. Os grandes dinossauros já não estavam presentes e os crocodilomorfos, embora perigosos, concentravam-se em rios e áreas específicas. Mamíferos grandes o suficiente e capazes de nadar podiam aproveitar os cardumes de peixes e crustáceos com menos rivais. Além disso, a água oferecia um refúgio parcial contra predadores terrestres. Bastava ir alguns metros para longe para que fosse difícil para carnívoros não adaptados à natação caçar. Essa mudança comportamental começou a refletir-se na anatomia. Os primeiros mamíferos semiaquáticos desenvolveram membros posteriores mais fortes para impulsionar na água, caudas mais musculares e corpos mais alongados e flexíveis. Ao mergulhar, moviam os membros posteriores para cima e para baixo, combinando um modo de locomoção que lembrava os artiodáctilos com os primeiros indícios de uma natação mais eficiente. Em terra, ainda caminhavam, embora talvez com menos elegância do que seus parentes totalmente terrestres. Na água, porém, ganhavam vantagem. Com o tempo, algumas dessas linhagens deram origem a formas como o Paquicetus, que já vivia no início do Eoceno. Este animal ainda se parecia com um mamífero terrestre. Tinha pernas sólidas e um corpo apoiado no chão. Mas seu crânio exibia características do ouvido interno que sugeriam adaptações para ouvir em um ambiente aquático. O Paquicetus provavelmente caçava nas margens e em águas muito rasas.
Alternava passos lentos sobre sedimentos com mergulhos curtos em busca de peixes e outros organismos. Era essencialmente um mamífero que dividia sua vida entre a terra e a beira da água. Em estágios posteriores, outros descendentes dessas linhagens, como o Ambulocetus, levaram a transição ainda mais longe. Esses animais, que pertenciam totalmente ao Eoceno, lembravam uma mistura de crocodilo e mamífero. Pernas robustas, um corpo longo, cauda forte, focinho alongado. Em terra, caminhavam desajeitadamente, mas na água nadavam com força. Impulsionavam-se principalmente com as patas traseiras e moviam o tronco. O Ambulocetus podia lançar-se na água da margem para emboscar presas. Semelhante a como os crocodilomorfos modernos atacam animais que se aproximam da água. Embora esses nomes próprios se refiram a tempos um pouco posteriores ao Daniano, sua história não pode ser compreendida sem o mundo que o Paleoceno criou. As costas quentes, a abundância de comida em águas rasas e a ausência de grandes répteis marinhos como os mosassauros que haviam sido extintos criaram um oceano cheio de nichos vazios. Onde antes predadores répteis nadavam, agora restavam apenas grandes peixes, tubarões e algumas espécies de fossenídeos. Para aqueles dispostos a mudar seu modo de vida, o mar oferecia espaço de sobra. A transição não foi uniforme nem linear. Muitos mamíferos que experimentaram a água provavelmente falharam e foram extintos. Outros ficaram presos em formas de vida intermediárias, sem adaptações suficientes para o mar ou para a terra, mas algumas linhagens continuaram. Seus membros gradualmente se transformaram em barbatanas, seus corpos tornaram-se mais hidrodinâmicos, e a coluna vertebral ganhou uma flexibilidade que permitia nadar com movimentos verticais da cauda. O crânio também mudou. As narinas se deslocaram para o topo do focinho, em direção à posição dorsal que hoje tem os espiráculos de baleias e golfinhos. A audição se adaptou à água. Os ossos do ouvido médio foram modificados para uma melhor transmissão de vibrações aquáticas. O crânio desenvolveu estruturas que isolavam o som e permitiam localizar presas por meio de ecolocalização e sinais sutis. Na água escura e turva, a visão não era suficiente. A audição precisa tornou-se uma ferramenta vital. As mudanças que no Pachycetus estavam apenas começando consolidaram-se em formas posteriores, até que o sofisticado sistema auditivo das baleias modernas surgiu. Simultaneamente, a reprodução se adaptou à transição. As primeiras baleias basais ainda nasciam em terra ou em água muito rasa, onde podiam apoiar seus filhotes no fundo. Com a adaptação gradual dos corpos ao ambiente aquático e a transformação das pernas em barbatanas, o retorno à terra tornou-se cada vez mais difícil. Chegou um momento em que o parto na água era a única opção viável. Os filhotes nasciam já adaptados a nadar desde o primeiro momento. Respiravam ar na superfície e permaneciam perto de suas mães, que os alimentavam com leite rico em gordura. Esse vínculo materno típico dos mamíferos foi preservado, enquanto tudo mudava. Ao final desse processo, o oceano abrigava algo que a Terra não conheceu. Mamíferos totalmente marinhos, capazes de percorrer grandes distâncias, mergulhar em profundidade, comunicar-se com sons complexos e explorar recursos desde o plâncton microscópico até grandes peixes. As baleias filtradoras e as baleias dentadas caçadoras surgiram mais tarde, no Eoceno e Oligoceno avançados, mas suas raízes remontam a esses artiodáctilos que, em um mundo moldado pela extinção dos dinossauros, escolheram um caminho diferente. Assim terminou uma história que começou com pequenos mamíferos escondidos nas sombras do Cretáceo, com alguns de seus descendentes retornando ao mar. O Daniano viu os crocodilomorfos se tornarem senhores dos rios e as jovens florestas oferecerem abrigo aos primeiros primatas. Com a transição do Paleoceno para o Eoceno, parte dessa linhagem de mamíferos deixou a segurança da floresta e se aventurou na vastidão do oceano, iniciando um novo tipo de domínio,
o dos gigantes marinhos, descendentes distantes de criaturas terrestres que, após a queda dos dinossauros, encontraram nas ondas seu destino final. M. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.